Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa cápsula de Café com Teoria, uma aula expressa pensada em oferecer conhecimento em uma linguagem possível e acessível aqui pelo Instituto Café com Vinho e Psicanálise. Eu sou Laís Tanaka e na cápsula teórica de hoje vamos trabalhar um tema sensível que toca diretamente a psicanálise enquanto campo clínico, formativo e institucional, que é o fetiche do saber psicanalítico. Nosso objetivo aqui não é julgar práticas ou pessoas, mas compreender uma lógica que atravessa o campo da psicanálise e produz efeitos importantes na clínica e na formação. Para começarmos, é fundamental retomar o conceito de fetiche na psicanálise. Em Freud, o fetiche aparece como uma solução psíquica diante da angústia de castração. Ele funciona como um objeto que permite ao sujeito sustentar simultaneamente eu sei que não dá, e mesmo assim eu quero. O fetiche não elimina a falta, mas o encobre, oferecendo uma garantia imaginária. Ele é, portanto, uma operação que desmente a falta. Quando trazemos essa noção para o campo do saber, especialmente do saber psicanalítico, precisamos fazer uma torção conceitual importante. O saber na psicanálise nunca foi pensado como um saber completo ou totalizante. Desde Freud, o inconsciente aponta para um saber que escapa, que se apresenta de forma fragmentada, deslocada e enigmática. Já Lacan afirmava que não há grande outro para o grande outro, ou seja, não há um saber último que possa garantir um sentido único e verdadeiro. O problema começa quando o saber psicanalítico passa a ser tratado como se pudesse ocupar esse lugar de garantia. E quando ele é investido como algo que promete segurança, legitimidade ou completude, ele deixa de operar como ferramenta clínica e passa a funcionar como objeto fetichizado. No campo institucional, esse fetiche aparece quando o saber se transforma em capital simbólico. Formações que oferecem títulos, certificados, pertencimento institucional, domínio de uma linguagem específica ou acesso a determinados autores passam a funcionar como marca de distinção. E o saber deixa de ser algo que circula e passa a ser algo que separa os bons psicanalistas dos que não têm legitimidade para ocupar esse lugar. Nesse ponto, o saber não organiza apenas a transmissão, mas também hierarquias de relação de poder. E é importante diferenciar rigor de exclusão, porque o rigor teórico é fundamental na psicanálise. Ele exige estudo, tempo, leitura e responsabilidade. Mas o fetiche do saber aparece quando o rigor é confundido com inacessibilidade deliberada, quando a linguagem se torna opaca não para sustentar o enigma do inconsciente, mas para manter posição de poder, com o analista se fazendo de autoridade e vendendo sua imagem como detentor de um saber que somente ele tem. Do ponto de vista teórico, podemos pensar o fetiche do saber como um efeito do registro imaginário aplicado ao campo simbólico. O saber passa a ser investido como imagem de profundidade, de autoridade e de domínio. Ele deixa de ser operador e passa a ser exibido. E nesse movimento, o saber se aproxima mais do ideal do eu do que de função simbólica da falta. E essa lógica também se articula com o mercado, pois livros raros, cursos caros, formações inacessíveis e discursos altamente especializados passam a funcionar como objetos de desejo e o saber se mercantiliza e se estetiza. Mas não se trata de negar o valor do investimento financeiro, e sim de questionar quando o alto custo passa a ser confundido com garantia de qualidade ou ética. Para Lacan, a transmissão da psicanálise não se faz por via de acúmulo de saber, mas pela experiência. A formação passa pela análise pessoal, pela supervisão e pela implicação do sujeito em sua própria divisão. Mas quando o saber de alguns ocupa todo o espaço, algo dessa experiência se perde de maneira radical. Então, pessoal, encaminhamos para o final dessa cápsula. E quero destacar a nossa ideia central de hoje. O fetiche do saber psicanalítico é uma tentativa de apagar a falta que estrutura tanto o sujeito quanto o próprio campo da psicanálise. E sustentar a ética da psicanálise implica em recusar o saber como garantia e recolocá-lo em seu lugar de meio, nunca de fim. Aqui, precisamos abraçar o não saber como sendo nosso aliado. Assim, continuamos estudando. E por hoje, fico por aqui. Vejo vocês na próxima cápsula.